Olá, meus irmãos, boa noite. Que bom mais uma vez estar aqui falando com vocês. Que bom que você está aí ligado para juntos cultuarmos ao Senhor nesse culto de oração. E antes da gente começar, eu gostaria que você, aí onde você está, na sua casa, talvez de home office ou ainda no seu trabalho, que você fechasse os seus olhos e juntos orássemos ao Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, nós iremos mais uma vez abrir a Tua palavra. Te pedimos que, por favor, fale aos nossos corações, nos ilumine, envie o Espírito Santo para que possamos entender esta mensagem. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos em um momento delicado da história. Esta crise causada pelo Covid-19 tem tirado a nossa paz, a nossa liberdade. E isso para você que é uma pessoa muito ativa, que gosta de sair, que gosta de fazer as coisas, você deve estar se sentindo preso dentro de casa. E eu gostaria de trazer hoje uma mensagem de esperança ao seu coração. A mensagem desta noite tem por tema o Senhor das tempestades. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Então, abra aí o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 em diante. Aqui você percebe, tem como subtítulo, Jesus acalma uma tempestade. Nós vamos ler a partir aí do versículo 35, acompanhe comigo aí da sua casa. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disseram: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse aqui é um capítulo muito interessante. Aqui você percebe uma história de milagre. Jesus, ele havia dito para os seus discípulos: olha, vamos passar para outra margem. E aí eles entram no barco, Jesus dorme, e uma grande tempestade toma conta ali daquele barco. O barco, ele fica inundado, e os discípulos ficam amedrontados. A vida apresenta muitas tempestades. E uma tempestade é basicamente uma agitação atmosférica. Pode ser causada por chuvas, por ventos, por raios, por trovões. E os discípulos estavam com medo, com muito medo. Aqui você percebe que era no Mar da Galileia. O Mar da Galileia também era chamado de Mar de Tiberíades. O Mar da Galileia, ele era um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento, por 14 aproximadamente de largura. E ele possuía de 25 a 43 metros de profundidade. Ele era um mar muito conhecido ali pelos pescadores. Era um mar que possuía bastante espécies de peixes. Então os pescadores sempre optavam pelo Mar da Galileia, porque lá eles poderiam pescar vários peixes.
você que talvez goste de peixes, você gostaria, com certeza, se você morasse naquela época, você vivesse naquela época, você gostaria de pescar, ia gostar de pescar no mar da Galileia. E os discípulos agora, eles acompanham Jesus, eles entram no barco e de repente acontece isso. Como lidar com as tempestades da vida? A gente sabe que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Um certo súdito, ele disse para o rei, ele dizia constantemente para o seu rei: Deus é bom, Deus é muito bom. E um dia o rei saiu para a caça e de repente ele foi juntamente com a sua comitiva, eles estavam caçando, procurando um lugar para caçar, e o seu dedo, ele bateu em algum lugar e acabou perdendo o seu dedo mínimo. E ali ele chega e aquele súdito diz assim: Deus é bom, Deus é muito bom. E o rei falou: como assim? Você fala que Deus é muito bom, olha o que aconteceu comigo. E aquele rei mandou que aquele súdito fosse preso. E ali outro dia o rei saiu para caçar e de repente ele se depara com outra situação. Ele foi capturado por índios, por aqueles índios que comem pessoas, que fazem sacrifícios de seres humanos, e ele ficou muito preocupado. No momento do sacrifício, os índios olharam para aquele rei e disseram: ele não serve para ser sacrificado, porque ele não tem o dedo mínimo. E aí quando ele chegou, ele foi diretamente lá naquele súdito. E ele perguntou: por quê? Ele chegou afirmando: Deus é muito bom. E depois ele perguntou: por quê? Por que mesmo que eu te prendi? Por que eu mandei você para a prisão? E o súdito falou assim: sabe por quê? Porque se não fosse o Senhor, eu seria sacrificado. Se eu estivesse contigo, eu seria aquele sacrifício. Então olha como Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu gostaria de aqui com vocês estudar um pouquinho mais a respeito desse episódio bíblico. As tempestades, elas são inesperadas. As tempestades, elas acontecem quando nós menos aguardamos. Você jamais esperava que aconteceria isso que está acontecendo agora. Que um vírus letal, um vírus muito perigoso, ele traria grande repercussão no nosso mundo. Atrapalharia a gente de trabalhar, nos atrapalharia de conviver com a nossa família, atrapalharia de irmos à escola, atrapalharia todo o nosso contexto. Tudo teve que mudar depois desse vírus. É assim que são as tempestades. As tempestades são inesperadas. As tempestades também, elas são perigosas. Porque em uma tempestade você pode perder a vida. Há pessoas que perdem a vida. Em uma tempestade, as pessoas podem perder a esperança. Em uma tempestade, as pessoas podem perder alguém que elas amam. E também, as tempestades da vida, elas não são administráveis. Ou seja, o ser humano não tem o controle das tempestades. Ele não tem o controle. A gente não consegue administrar as tempestades. Não é simplesmente eu falar assim: eu quero que acabe essa crise do coronavírus. Não vai acabar pelo meu querer. Não é assim que as coisas funcionam. Mas é difícil lidar com as tempestades. E aqui, nesta mensagem, há 3 perguntas. 3 perguntas e 3 grandes lições para as nossas vidas, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira pergunta, ela está aqui no versículo 38. Olha só o que diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Olha que pergunta.
Os discípulos desesperados, com medo, eles olham para Jesus e falam assim, acordam Jesus: mestre, o Senhor não se importa conosco? Não se importa que a gente pereça com o que a gente está passando? Senhor, o Senhor está dormindo, está tranquilo? Os discípulos estavam amedrontados e o medo causa isso. O medo faz a gente tomar algumas atitudes. Tem pessoas que, por conta do medo, elas choram, ficam desesperadas. Outros, a maneira de demonstrar medo é rindo, dando gargalhadas. E os discípulos, eles chegaram até Jesus. Jesus dormindo tranquilamente. Isso aqui evidencia que eles tinham fé. Os discípulos, eles tinham fé. Porque se eles não tivessem fé, eles não teriam ido até Jesus. Eles não teriam chamado a Jesus. Há uma fé. Mas também evidencia uma fé que é deficiente. Uma fé deficiente. Eles possuíam fé, mas era uma fé ainda falha. E aqui a gente pode entender o seguinte, que Deus, Ele tem o controle de tudo. Você está passando por uma tempestade, por um problema, e talvez você pense que Jesus esteja dormindo. Ele nunca está dormindo. Nunca dorme o guarda de Israel. Ele está sempre olhando por você. Ele está sempre observando a sua vida. E Ele está sempre querendo ter você por perto. Não pense jamais que o fato de Deus não responder a sua oração naquele momento que você deseja, significa que Ele não está no controle. Significa que Ele não esteja nem aí para a sua situação. Não é isso. Não é isso. Jamais Ele gostaria que você pensasse isso. Mas significa que, mesmo nos problemas, mesmo nas dificuldades, Ele está ao nosso lado para nos fortalecer. Há outra pergunta, muito interessante também aqui, que está no versículo 40. Olha só o que diz aqui. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Agora Jesus faz essa pergunta. Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos. E aqui uma palavra grega que eu gostaria de analisar aqui com vocês, a palavra deloi, que significa um medo covarde. Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala assim: como vocês têm medo? Que medo é esse? Larguem de covardia. Que medo que vocês estão demonstrando? Os discípulos, eles deveriam ter tido naquele momento, sabe o quê? Uma fé e não medo. E por quê? Porque eles estavam com Jesus. Eles tinham Jesus no barco. Muitas vezes nós temos medo também, porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores, nós vivemos em um contexto difícil, de pecado, grande conflito. Mas nós podemos ter a certeza de que Jesus está conosco. Ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Talvez seu barco, em alguns momentos, ele fique cheio de água, os ventos sopram de um lado e de outro, e parece que você vai naufragar. Mas não significa que Jesus não está com você. Ele está no controle. E Ele gostaria que você aproveitasse esse momento para se aproximar ainda mais dEle. E aprender com Ele, que por maior que seja o problema, maior seja a dificuldade, Ele tem o controle da situação. Creia nisso. Jesus estava com os discípulos. Eles poderiam ter medo, poderiam ter preocupações, mas eles não poderiam dizer que estavam sozinhos. Eles não poderiam dizer isso, que estavam sós. E agora a terceira pergunta, que é muito interessante também, que agora essa pergunta não foi feita por Jesus.
A primeira foi feita pelos discípulos, a segunda foi feita por Jesus, foram 2 perguntas praticamente, né, em uma. E a terceira foi feita novamente pelos seus discípulos. E ela está aqui no versículo 41. Olha só o que diz. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só que interessante, irmãos. Os discípulos agora, eles viram um grande milagre, Jesus acalmando a tempestade, né, Jesus que estava dormindo, levanta, e ele manda que o vento e o mar se acalme. Espera aí, vento, espera aí, mar, se acalma aí. Eu sou o dono de tudo, eu sou o Criador, eu sou o Redentor, eu posso dar um ponto final nisso aí. Acaba. De repente, o mar ficou tranquilo, as ondas estavam tranquilas agora, o vento não soprava mais sobre o barco, e eles, cheios de temor, grande temor, eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que lindo isso, né? Os discípulos aqui, eles reconheceram que era Deus que estava no comando. Eles reconheceram que Deus estava cuidando deles. O próprio Jesus, o mestre deles, ele tinha grandes lições para os ensinar. E assim é na vida. Sabe, as tempestades, elas são pedagógicas. Com as tempestades, o nosso Deus, Ele deseja nos ensinar grandes lições. Lições que serão utilizadas para o resto da nossa vida. Lições que você passa hoje, daqui a 10 anos, você vai se lembrar. Ou daqui a 2, 3, não sei. Talvez você conte para os seus filhos, para os seus netos: olha, eu vivi em uma grande crise, eu vivi diante de uma grande pandemia, e foi difícil, foi complicado, nós não podíamos sair, nós não podíamos comprar, quase ninguém saía, era difícil, os idosos não podiam sair, só as pessoas que não estavam na situação de risco. E aí você vai falar lá na frente para alguém, depois que a poeira abaixar, você vai ter uma experiência diferenciada, uma experiência de alguém que aprendeu com a tempestade. A tempestade, ela é assim, as tempestades da vida, elas nos ensinam a ter mais confiança em Deus, nos ensinam a termos a certeza de que Deus está no comando de tudo. E era isso que Jesus gostaria de ensinar para os seus discípulos. Um detalhe muito importante: Deus jamais envia tempestades para as nossas vidas, mas Ele permite que as tempestades, elas nos ensinem grandes lições. Então, se você está passando por essa tempestade, é porque Deus quer te ensinar a depender mais dEle, é porque Ele quer te ensinar a confiar que Ele está no comando de tudo. Então acredite, na escola de Jesus, nós temos muito que aprender. Os discípulos tiveram essa experiência. Eles tiveram que passar pelo mar furioso, uma tempestade. E uma coisa interessante aqui que Jesus disse assim: passemos para a outra margem. Jesus já deu a garantia para eles. Nós vamos passar para outra margem. E Jesus nos dá uma garantia também hoje. Ele nos dá uma garantia de que muito em breve tudo isso irá acabar. Nós poderemos viver eternamente ao lado dele. Então, embora nós estejamos passando por um momento difícil, nós temos a certeza que um dia tudo isso irá acabar. Mas para isso, eu e você precisamos confiar inteiramente em Cristo Jesus. Não deixe que o coronavírus,
o coronavírus faça com que você perca a confiança em Deus, porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família, Ele tem cuidado da sua saúde, você está bem, você está tendo o que comer. Olha que maravilha, que bênção. Depois dessa tempestade, eu e você, nós estaremos mais fortes para encararmos tempestades ainda maiores. Deus, Ele não permite algo que você não possa suportar. Então é algo que você pode suportar, algo que você pode administrar. E lá na frente você vai dizer: meu Deus, muito obrigado, porque essa tempestade fez eu confiar mais no Senhor. Essa tempestade me fez refletir o quanto eu sou ingrato, o quanto eu penso somente em mim. Deus está no comando, querido. Deus está no controle de tudo. E Jesus, Ele promete para nós que sempre irá acalmar as tempestades de nossa vida. Talvez eu esteja falando para alguém que está enfrentando, além dessa tempestade do coronavírus, outras tempestades. E talvez você não saiba como lidar com essa tempestade. Até quando, Senhor? Você pergunta. Até quando essa tempestade vai atrapalhar a minha vida? Até quando vai tirar a minha paz? Meu amigo, minha amiga, tenha certeza que tudo tem um fim. E logo, logo, se essa tempestade que você vive aqui na terra, ela não tiver um ponto final, tenha certeza que nas mansões celestiais você viverá feliz, você viverá a alegria verdadeira. Lá você não vai sofrer, não vai passar por nada disso que você passa aqui. Deus, Ele nos prometeu que, embora a gente viva em um mundo de problemas, de dificuldades, Ele estaria no controle de tudo. E diante dessa situação nós pensamos: até quando, Senhor? Até quando o coronavírus vai fazer com que a gente sofra? Até quando eu não vou poder ver a minha família? Até quando eu não vou poder estar na minha igreja? Até quando as igrejas estarão vazias? Até quando? Eu não sei até quando. Mas Deus sabe qual é o momento certo. Logo, logo, nós estaremos novamente juntos. E teremos aí uma experiência diferente. Uma experiência daqueles que passaram por dificuldades, daqueles que sofreram, mas daqueles que confiaram no Deus de Israel. O Deus que guiou o seu povo, durante a saída do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez grandes milagres, grandes maravilhas, curou pessoas que estavam cativas, Ele curou pessoas que estavam doentes, Ele curou pessoas que estavam presas pelo inimigo. Será que eu e você estamos nesta crise confiando plenamente em Deus? Tenha certeza que no barco da sua vida está Jesus, e Ele não deixará você naufragar. Como diz a música, o nosso barco, ele vai firme ao porto seguro. E nós temos um capitão, e o nosso capitão é Jesus Cristo. E com Ele em nosso barco, o nosso barco jamais vai naufragar. Quem é o coronavírus? É apenas uma tempestade, uma pequena tempestade. Mas o nosso Deus, Ele é o Senhor das tempestades. E Ele pode colocar um ponto final no momento que Ele quiser. Então creia nisso, creia que Ele está no controle e acredite no Deus das circunstâncias. Não fique com medo das circunstâncias, não tema as circunstâncias. Você tem temido ao Deus das circunstâncias ou às circunstâncias? Esse é o momento de você colocar o seu barco nas mãos do poderoso Deus. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele tomar o controle do teu barco, deixa Ele tomar o controle da tua história.
e tenha esta garantia de que você vai chegar na outra margem. Talvez a outra margem, ela demore um pouquinho, mas Ele nos prometeu que nós estaremos seguros com Ele um dia nas mansões celestiais. Então, que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te fortaleça e que nesse momento de crise você não olhe exatamente para a crise, mas olhe para Cristo, aquele que está no barco da tua vida. Ele está no controle de tudo. E logo, logo você vai poder sorrir, vai poder cantar, vai poder estar ao lado da sua família e vai poder viver novamente uma vida com aglomeração de pessoas, uma vida normal. Que Deus te abençoe e que você confie nele diariamente. Nesse momento, se você puder, aí da sua casa, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, nós estamos passando por um momento muito difícil da história. Um momento tão complicado que nós chegamos até a ter medo, até a duvidar. Nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, mas assim como os discípulos, com medo nós perguntamos: Senhor, o Senhor não se importa conosco? Por que a gente está passando por isso? Por que tantas pessoas estão morrendo? Mas nós temos a certeza, Pai, de que o Senhor é aquele que acalma as tempestades. O Senhor é aquele que fala e tudo se ouve, tudo muda. O Senhor é aquele que tem o controle de tudo. Pai, por favor, controle a nossa vida a cada dia. Nós colocamos o nosso barco em Tuas mãos. Nos ajude a confiarmos mais em Ti, nos ajude a termos mais fé, a não duvidarmos, nos ajude a depositarmos a nossa esperança em Cristo Jesus. E nós temos certeza que nós passaremos a outra margem. Não será o coronavírus que irá tirar a nossa esperança, tirar a nossa fé, porque a nossa fé está em Cristo Jesus. Por favor, nos abençoe, dirija a nossa vida e que muito em breve possamos estar juntos novamente, reunidos em Teu nome, na Tua casa de oração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus permaneça ao seu lado e te dê uma ótima noite.